Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de dar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Calcule o número de mols de H3PO4, que é o ácido fosfórico, necessário para reagir totalmente com 5 mols de CaOH2, que é o hidróxido de cálcio. Bom, então aqui a gente tem uma reação de neutralização que vai ocorrer entre um ácido, que é o ácido fosfórico, e uma base, que é o hidróxido de cálcio. Então, a gente vai representar aqui nossa reação. O H3PO4 vai reagir com CaOH2. Essa reação ela vai fazer a produção do fosfato de cálcio, que é o Ca3PO4, mais moléculas de água. Para a equação química ficar balanceada, a gente vai ter que colocar um número 3 aqui na frente como coeficiente estequiométrico para a nossa base, um número 2 como coeficiente estequiométrico para o nosso ácido, o número 1 como coeficiente estequiométrico para o nosso sal, número 6 como coeficiente estequiométrico aqui para a água. Bom, mas eu vou explicar basicamente o que aconteceu aqui nessa equação química. O cálcio ele vai se juntar com o grupo fosfato aqui. O cálcio ele tem uma carga mais 2, tá? E o fosfato ele tem uma carga menos 3, esse grupo fosfato. Quando você junta o fosfato com o cálcio, você vai inverter as cargas com os índices deles. Então, por exemplo, eu tinha a carga 2 mais para o cálcio, então o índice do fosfato é um 2. Por que tem que ficar entre parênteses? Porque o grupo fosfato ele é formado por dois elementos químicos diferentes. Então, quem vai dobrar a quantidade não é só o oxigênio, não é só o fósforo, é o fósforo e o oxigênio. Então, você coloca os dois entre parênteses e coloca o número 2 aqui fora, que está multiplicando por 2 tanto a quantidade de fósforo quanto a quantidade de oxigênio. Com relação à carga do fosfato, é menos 3. Então, o índice que eu vou dar para o metal, né, para o cálcio, vai ser o índice 3. Observe que a gente faz essa jogada para a gente conseguir colocar as quantidades corretas de cada um dos nossos elementos dentro do nosso composto, tá? Aqui então o fosfato de cálcio é formado por 3 cálcios e 2 grupos fosfatos. Bom, com relação ao resto aqui da nossa molécula, o que acontece? Esse grupo hidroxila ele vai se juntar, esse grupo OH, com os hidrogênios que a gente tem aqui, que estavam ligados ao fosfato, né? O hidrogênio, se você tivesse um hidrogênio mais um grupo OH, você produz a molécula de água, tá? H2O. Esse grupo OH, que é o grupo hidroxila, ele tem carga negativa. Esse hidrogênio que é liberado aqui, ele tem carga positiva. Então, um íon, um cátion, né, que é um íon positivo do hidrogênio, se junta com a hidroxila, que é o OH com carga menos 1, formando uma molécula de água. Só que eu tenho aqui, ó, 2 vezes 3, eu vou ter 6 hidrogênios. Então, eu vou ter outro hidrogênio, vou ter isso aqui 6 vezes, tá? Aqui eu copiei 3 vezes, vamos continuar. 4, 5 e agora a 6ª vez. São 6 hidrogênios no total com carga positiva. Com relação às hidroxilas, seriam 2, porque eu tenho aqui um número 2 fora dos parênteses. Só que esse 3 multiplica pela quantidade de hidroxilas. 3 vezes 2, então vão ser 6 hidroxilas. Então, 6 grupos OH- se juntando com 6 grupos H+. E por isso existe a produção de 6 moléculas de água. Então, H+ com OH- deu uma molécula. Aqui 2, aqui 3, aqui 4, aqui 5, aqui 6. Por isso eu já balancei a equação colocando um 6 ali para as moléculas de H2O. Beleza? Essa equação química que nós representamos aqui em cima, ela é chamada de uma equação de neutralização. Na equação de neutralização, a gente tem um ácido mais uma base produzindo sal e água. Só que ela também pode ser chamada aqui de uma reação de dupla troca. Porque a gente tem a troca aqui, ó,
Deixa eu até representar isso novamente. Eu já tinha até mostrado aqui que um elemento aqui da nossa segunda molécula se junta com um grupo aqui da nossa primeira molécula. E um outro elemento aqui, o hidrogênio da minha primeira molécula, está se juntando com um grupo aqui da segunda molécula. Então isso aqui, além de ser uma reação de neutralização, onde um ácido reage com uma base para produzir sal e água, ela também é uma reação de dupla troca, tá? Então vou colocar aqui em cima que nós temos um ácido mais uma base produzindo um sal, tá aqui o nosso sal, fosfato de cálcio, mais moléculas de água. Beleza. Agora, com relação a esses valores que a gente colocou aqui na frente, chamados coeficientes estequiométricos, eles também podem ser interpretados como número de mols. Então, eu poderia dizer o seguinte, que eu tenho 2 mols de ácido fosfórico, tá? Reagindo com 3 mols de hidróxido de cálcio para produzir 1 mol de fosfato de cálcio e produzir 6 mols de H2O. Se nós analisarmos o que a questão pede, ela fala assim, para a gente calcular o número de mols do ácido, se a gente tivesse 5 mols da base. Olha só, observando a equação química balanceada, com 2 mols do ácido, com 2 mols de H3PO4, a gente vai precisar de quantos mols da base? 3 mols, não é? Então você vai colocar que 2 mols do ácido fosfórico reagem com 3 mols de CaOH2. Agora, a questão pergunta quantos mols você teria de H3PO4 se você não tivesse esses 3 mols da base, mas sim 5 mols da base. Bom, para a gente descobrir quantos mols a gente vai ter do nosso ácido, é só a gente fazer uma regra de 3, que é uma multiplicação cruzada, onde o 5 vai multiplicar por 2 e o x vai multiplicar por 3. X vezes 3 é igual a 3x e 2 vezes 5 é igual a 10. O 3 que está multiplicando pelo x, ele vai passar dividindo do outro lado da equação. Assim a gente vai ficar com o x isolado. O x vai ser igual a 10 dividido por 3, que é igual a 3,33. Então, 3,33 é o número de mols de ácido fosfórico que a gente vai ter. Então, a gente vai marcar aqui 3,33 mols de H3PO4. E pronto! Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química e a gente vai se ver numa próxima videoaula. Um forte abraço e tchau, tchau!